Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui comigo, Juliana Maia, nutricionista especializada em alergias alimentares, mãe de uma criança que era múltiplo alérgico alimentar e ficou tolerante à proteína do leite de vaca com 1 ano e 2 meses. Sejam todos muito bem-vindos, eu sei que sempre tem um pessoal novo chegando por aqui no canal e aqui também nas lives do Insta, então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje um tema polêmico, complicado, às vezes nem tão fácil assim de resolver. A gente vai falar sobre o sono do bebê, da criança com alergia à proteína do leite de vaca. Eu sei que muitas de vocês, mas não todas vocês, sofrem com essa questão aí, e eu sofri muito com essa questão aqui na minha casa com meu filho, nos primeiros meses de vida. Obviamente tem a questão fisiológica de cada bebê, tem bebês que tendem a dormir mais, tem bebês que tendem a dormir menos, mas fato é que crianças com alergia alimentar, quando em reação, se sentem incomodadas, sentem dor realmente e tendem a ser bebês mais irritados, que dormem menos, custam a dormir ou às vezes nem dormem de manhã. Passei muito disso aqui com meu bebê, quando ele ainda estava em reação, quando ele ainda estava inflamado. Era um bebê difícil de acalmar, era um bebê que não dormia por longos períodos. E eu percebi que muito disso devia-se sim às reações da alergia, porque ele estava incomodado, ele estava inquieto, ele só se acalmava, acalmava mais no meu colo, ao seio materno. Então ele não conseguia dar longas sonecas, longas dormidas, que é normal de um bebê, principalmente nos primeiros meses de vida, dormir várias vezes ao dia, mesmo que não seja um período muito longo, mas o bebê que dorme várias vezes ao dia. O meu bebê com poucos meses, ele chegou a dormir uma soneca ao longo do dia, isso é muito pouco para um bebê de 1, 2 meses. Então ali também eu percebi que tinha algo errado, não podia ser normal de um bebê dormir tão pouco, por mais que eu fosse mãe de primeira viagem, já tinha escutado muitas mães falando sobre as sonecas do bebê, enfim, que sim, acordavam várias vezes à noite, de madrugada, mas que também dormiam picado, várias vezes ao dia. Então isso também era um indício ali que o meu bebê estava em reação, estava inflamado. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? É fazer o correto tratamento da alergia alimentar. Fazer o correto afastamento e a correta exclusão da proteína que causa alergia em nossos bebês. E aí, gente, vai depender muito, do que eu sempre falo aqui, do grau de sensibilidade de cada criança. Nem toda criança alérgica reage igual, nem toda criança alérgica tem um grau de sensibilidade igual. Tem crianças que, para fazer reação, precisam de uma maior quantidade de proteína. Às vezes a proteína tem que chegar diretamente até elas. Tem crianças que não reagem via leite materno e a mãe nem precisa fazer qualquer dieta, Às vezes a criança foi realmente desenvolver, sensibilizar, fazer reação alérgica depois do período da amamentação, quando o leite já foi ofertado direto a ela, seja via leite integral ou às vezes até na fórmula. Então, via leite materno, a criança não reagia, ela tem um grau de sensibilidade um pouco menor. Crianças que têm muito desconforto gastrointestinal causados pela alergia, refluxo, distensão abdominal causada por um excesso de produção de gases, dor, cólicas abdominais mesmo, causada pela alergia, pela inflamação que acontece ali no intestino, geralmente são as crianças que dormem pior. Porque essas dores, esses incômodos realmente fazem a criança ficar irritada. Ela vai irritando, tem dores ao longo do dia, às vezes processos de choro, muito constantes, com longo período, que era o que acontecia inclusive aqui com meu filho. E aí leva um bebê a não conseguir dormir, de dor mesmo. Então é essencial fazer o correto tratamento, o correto isolamento da proteína. Se o bebê é muito sensível, pode ser que seja necessário fazer o controle de traços, lembrando que o controle de traços não é para ser feito por todas as famílias de crianças alérgicas, a gente tem que entender realmente pela história clínica, pela experiência do profissional,
conversando com a família, a gente sabe se a criança reage ou não a traços. E se está em dúvida, a gente tem como fazer testes para ver se ela reage ou não a traços. Então pode ser muitas vezes por isso que o seu bebê aparentemente está estabilizado, mas tem ali uma leve inflamação que causa irritabilidade, que causa dor, que causa desconforto. E pode ser sim essa a causa do seu bebê não estar conseguindo dormir como um bebê geralmente dorme. Lembrando que nem todo bebê é igual. Tem bebês, inclusive, né? Eu tenho mais de, hoje, quase 130 crianças que eu acompanho, as famílias que eu acompanho diariamente pelo meu programa. E tem muita variação. E muito nosso, das mães de APLV, das famílias de APLV, sempre culpar, não dormiu bem por conta da alergia, tá assim hoje por conta da alergia. E é difícil no início a gente diferenciar o que é em decorrência da alergia, uma irritabilidade, uma dor decorrente das reações alérgicas e o que é do bebê. O meu filho, no início, quando eu não entendia, né, achei que era só simplesmente tirar leite e derivados da dieta, que foi inclusive o que me foi passado pela gastropediatra que fazia o acompanhamento dele, eu achei que ele estava, enfim, estava fazendo o tratamento certo e ele continuava chorando, se contorcendo de dor, quase não dormia, mas ele continuava tendo contato com pequenas quantidades da proteína do leite de vaca, o que estava causando inflamação nele, o que causava dor nele, o que causava questões respiratórias, o que causava questões gastrointestinais e que realmente ajudavam a fazer com que ele ficasse mais irritado e não dormisse. Eu fui efetivamente entender isso lá pelos 6 meses, quando enfim eu fui entender o que eu estava fazendo de errado, né? Tudo que eu estava fazendo de errado, não era só uma coisa, e que eu atentei para o dia a dia, para as outras questões que não alimentares também, que eu tinha que ter o cuidado com ele, porque ele era muito sensível, ele reagia a traços, e foi quando eu consegui isolá-lo completamente da proteína. Aí tem um período também do tratamento onde ocorre o processo, né, de desinflamação ali das células, não é de um dia para o outro. E depois desse período ali, mais ou menos 20 a 30 dias, depois que eu consegui realmente fazer toda a exclusão da proteína, ele começou a dormir um pouco mais horas. Mas, gente, falar que ele dormia até 1 ano, a noite inteira sem acordar, isso não aconteceu. O meu filho, ele adquiriu a tolerância da proteína do leite de vaca e da soja com 9 meses, da proteína do leite de vaca com 1 ano e 2 meses. Ele permaneceu com outras 2 alergias alimentares, que foi a carne de porco e ao chocolate, até aproximadamente 2 anos, mas que eram proteínas muito mais fáceis de eu conseguir controlar, né, do que a do leite da soja, que a gente sabe que está em muito mais alimentos e muitos outros produtos também. Então ele já estava curado e nem por isso ele dormia a noite inteira. Ele conseguiu dormir melhor quando eu consegui efetivamente desinflamá-lo? Sim, conseguiu. Ele dormia mais horas seguidas. Mas ele também não dormia a noite inteira. Então é um processo também que a gente tem que entender que às vezes é da criança. A criança, ela passa por ciclos de sono, ciclos mais profundos, ciclos mais leves. Tem criança que desperta e volta a dormir sozinha. Tem criança que tem a necessidade do cheiro, da proximidade, do colo da mãe para voltar a dormir, né? Ou do colo do pai. Tem crianças que conseguem sim dormir no colo de outras pessoas, né? Eu falo mãe porque geralmente um bebezinho recém-nascido está aí mais próximo da mãe. Muitas falam assim, eu tenho que amamentá-lo para voltar a dormir. Gente, é muito mais fácil, na verdade, amamentar para o bebê voltar a dormir, né? É até mais fisiológico, é até mais natural. Tem alguns estudos que mostram que o bebê ele desperta para alimentar muito mais durante a noite do que durante o dia. Isso é normal do bebê, por incrível que pareça. Por quê? E aí nós fomos entender até pela explicação desses estudos. Esse estudo também foi feito com outros mamíferos, né? Outros animais mamíferos. Durante o dia, as mães, as fêmeas, animais, né? De outros que não os humanos, leoas, enfim, vários outros mamíferos, porque né, nesse estudo mostra muito a relação das leoas com seus filhotes. Durante o dia ela está alerta, tem que olhar ali se vai entrar um invasor na caverna dela, né? Isso falando dos animais, gente.
Se ela tem que trabalhar, ela tem que ir atrás da caça, e nós mulheres também temos que fazer várias coisas aí ao longo do dia. As mães que trabalham dentro de casa, as mães que trabalham fora de casa, tem vários outros cuidados. E à noite o corpo, né, a mulher ficaria ali descansando, isso é o fisiológico, gente. A mulher ficaria ali dormindo, as fêmeas animais ficariam ali dormindo, e o bebê acordaria nos despertares dele, que é fisiológico, mamaria e voltaria a dormir. E hoje a gente tem uma questão da sociedade que a gente está afastando cada vez do que é mais natural, que é mais fisiológico, dessa relação mãe-filho, mãe e filhote, né? Que os animais ainda permanecem com esse instinto, com esse criar mais natural, respeitando mais o que é fisiológico do seu filhote, e nós humanos estamos perdendo isso, que é cada vez mais ficarmos afastados dos nossos filhos. Então tem uma pressão muito grande da sociedade que eu vejo hoje em deixar a criança já no quarto próprio, em deixar a criança afastada da mãe durante longos períodos, porque o bebê tem que amadurecer, porque a criança tem que ficar independente. Gente, o filho, né, a cria do ser humano é a mais dependente por mais anos. Então isso foge totalmente do fisiológico. Então muitas vezes, se o bebê ele se sente longe, afastado da mãe, ele também fica inseguro. Quanto mais inseguro ele fica, mais dificuldade ele vai ter nesses despertares noturnos de voltar a dormir. Então, eu leio muito a favor da disciplina positiva, da criação neurocompatível, que fala muito isso do que é fisiológico. O bebê, para ele ficar tranquilo, voltar a dormir, ele tem que se sentir protegido. O cheiro da mãe, a proximidade da mãe, o calor da mãe, isso também ajuda o seu bebê a voltar a dormir sem grandes despertares. O mamar ao seio, e na impossibilidade da mamadeira, isso também ajuda o bebê realmente a se acalentar e conseguir voltar a dormir. Ele se sente ele se nutre, porque um bebezinho realmente ele tem essa necessidade de se nutrir mais vezes, porque o estômago é muito pequenininho, ele está em amplo desenvolvimento no primeiro ano de vida. É o tempo que o bebê desenvolve mais, cresce mais, tem que multiplicar as suas células com maior velocidade, então ele tem necessidade realmente de se mamar com mais frequência. E esses despertares noturnos acontecem. Agora, o que a gente tem que ficar muito atento? É um despertar que o bebê tem um choro chamando a mãe, chamando o pai, chamando alguém ali para acalentá-lo, ou é um choro de dor? E é muito incrível como eu achei que antes de ter o neném, de ter meu filho, que eu falei, gente, eu vou custar distinguir como essas mães conseguem distinguir choro de dor, choro de fome, choro porque a fraldinha está cheia. E é incrível, né, como é a natureza. A gente, ao longo dos dias ali vão passando, a gente já começa a conseguir distinguir quando é um choro de dor, quando é um choro de fome, quando é um choro de acalento. Então, o choro de dor, ele é agoniado, o choro de dor, ele é muito mais estridente. O choro de dor do nosso filho aperta nosso coração. E é isso que a gente tem que conseguir identificar. Então, a criança está despertando mais vezes, ela pouco dorme porque ela está realmente com dor, incomodada da reação. Se é uma reação de pele que traz desconforto, ela se debate, ela se contorce. Se ela tem sintomas gastrointestinais, ela se contorce de dor ou ela só se mexe, porque é diferente também. Se ela tem refluxo, então está queimando, é um desconforto ali que ela tem ali na região do estômago e do esôfago, ela se joga para trás, ela se debate aonde ela está dormindo, né? Seja na cama compartilhada, seja no bercinho próprio. Então isso a gente tem que observar bastante. A gente tem que observar como a criança dorme e os despertares dela como são. É um debater de dor, é um contorcer ou é um choro que chama a mãe chega e esse choro ele é acalmado? Ou não, a criança continua se debatendo, a criança está com dor, você tenta acalentá-la no colo, nem assim esse choro para. Né? Geralmente, criança que está com muita dor, quando vai ao seio materno, assim ela consegue se acalentar melhor.
Então, se ela está dessa forma, então é porque o tratamento da alergia alimentar não está sendo feito de forma adequada. A criança está tendo, nem que seja um mínimo contato com a proteína, então você tem que rever todos os procedimentos, rever a alimentação, rever os produtos, medicamentos, suplementos que estão sendo usados. Será que é dali que está tendo contato com a proteína do leite de vaca? Pode ser, muitas vezes pode ser. Será que o intestino ficou tão machucado, né, no caso de reações gastrointestinais, porque é um tipo de reação que demora mais a passar, geralmente. O intestino ele demora um período para cicatrizar totalmente. Então, geralmente são crianças que realmente têm mais dor. Essas crianças que têm sintomas gastrointestinais, elas apresentam mais dor. Quando uma criança já é mediada, ela tem um desconforto ali na hora e da dor, da desconforto, das reações de urticária, angioedema, mas geralmente são reações que passam, assim como elas surgem muito mais rápido, elas também passam mais rapidamente. Esse tipo de criança não tem tanto problema para dormir relacionado com dor, e as reações elas vêm, elas acontecem, mas elas passam mais rápido. Mas as crianças que têm reações mistas, de dermatite atópica, por exemplo, né, que dão aquelas lesões na pele, a pele fica áspera, pode chegar a abrir e realmente dá um desconforto. E nas crianças que têm sintomas respiratórios, que realmente atrapalha a dormir, atrapalha a respirar, então ela vai ter mais despertares, e que tem sintomas gastrointestinais, geralmente são as crianças com alergia alimentar que tendem a dormir menos, que tendem a ser mais irritadas, que tendem a ter mais despertares ao longo da noite e que tendem a não conseguir voltar a dormir sozinha porque elas despertam e têm a sensação de desconforto maior, têm aquela sensação de dor e realmente começam a se debater e são crianças mais difíceis de serem acalmadas. Então fiquem atentas a esses sinais. Quem está sempre ali ao lado da criança consegue realmente perceber quando a criança chora de dor, de reação da alergia, ou quando é um despertar normal, que é a simples presença, às vezes, ali ao lado dela, da mãe, e um ligeiro acalentar, a criança já volta a dormir. Então fiquem atentas, se o tratamento, se a criança está irritada, a criança pouco dorme de manhã, a criança pouco dorme à noite, se debate, se contorce de dor e o choro é um choro mais estridente, mais difícil de acalmar, que passa às vezes horas chorando, é um choro muito provavelmente da reação da alergia, da dor que a alergia causa, do desconforto que a alergia causa. Então, o que vocês têm que fazer para que isso passe, para que isso melhore, é realmente um tratamento correto, né? É importantíssimo que vocês tenham um acompanhamento de um profissional especializado que entenda sobre todo o mecanismo envolvido, que saiba orientar a dieta, que saiba orientar esse isolamento seguro da proteína, que é o que eu sempre falo. Porque no tratamento da alergia alimentar, tanto quando é a mãe que amamenta, né, e a criança reage via leite materno, quando a criança tem uso de fórmula, tanto quanto a criança já é uma criança maior e que já consome alimentos, o tratamento hoje principal, né, e isso eu estou falando até no dia de hoje, é a dieta. E não basta só falar, tire isso, tire aquilo da dieta. É muito importante que você seja bem instruída em o que acrescentar, como fica a dieta com a exclusão de alguns alimentos, às vezes, porque o que a gente tem visto muito hoje é o aumento das crianças que reagem a mais de um alimento, não só a proteína do leite de vaca, mas também que reagem a outros alimentos. Então, muito cuidado com essa dieta deficiente, tanto da mãe, porque pode afetar também na quantidade, né, na produção, na quantidade de leite materno, quanto na exaustão mesmo da mãe, até em questões psicológicas mais graves, como depressão, pós-parto, pela deficiência de alguns nutrientes, sim, pode aumentar o índice, pode acontecer, inclusive muito, muito importante, na medida que a dieta fica muito difícil, mal instruída, mal readequada e que há carências importantes aí de alimentos e até às vezes em termos de quantidade, eu vejo muita mãe sentindo fome. Isso pode afetar muito a permanência do aleitamento materno, que é inclusive o que vai ajudar o bebê a desenvolver essa parte neurológica
que vai ajudá-lo a dormir melhor, que vai fazer com que o bebê tenha cada vez ciclos maiores de sono e para que ele sozinho consiga despertar e voltar a dormir. O leite materno também ajuda nessa parte. Fora o que eu sempre falo aqui para vocês, que só o leite materno, como substância viva que ele é muito mais do que um alimento, ele vai ajudar também na maturidade do sistema de defesa, né, do sistema imunológico, que é o que mais a gente quer que aconteça com os nossos filhos, para que as células de defesa parem de entender que a proteína do alimento é um agressor para o corpo do bebê e pare de reagir a proteínas alimentares. Então, o leite materno, ele tanto vai ajudar na cura, né, na aquisição da tolerância, na cura das alergias, quanto também vai ajudar no desenvolvimento neurológico, que é essencial para o bebê conseguir ter mais horas aí de sono. Meninas, então assim, não tem fórmula mágica, a gente tem que respeitar a individualidade de cada bebê, é normal o bebê despertar várias vezes à noite. Tem bebê que sozinho consegue voltar a dormir mais facilmente. Tem bebê que a cada despertar vai necessitar ali da presença da mãe ou da presença de um adulto, às vezes de ser ninado, às vezes de um aleitamento materno, principalmente dos bebês muito novinhos que realmente precisam sugar mais vezes, se nutrir mais vezes para conseguir atingir as necessidades nutricionais, né? Para o seu correto desenvolvimento. Então isso é muito, muito, muito importante. Muito cuidado, eu vejo muito por aí técnicas, livros, cursos online muitas vezes, ensinando o bebê a dormir e que não respeitam a fisiologia do bebê. Deixar o bebê no berço, ficar próximo, mas não acolher, não colocar no colo. Efetivamente o bebê não sente a sua presença, não se sente acolhido, não se sente protegido. E isso eu acho que é uma agressão. Então o bebê aos poucos vai aprendendo que eles têm necessidade e essa necessidade dele não é suprida pela mãe ou pelo cuidador ali, pelo pai, né? E ele vai se sentindo abandonado e pode chegar uma hora que realmente ele pare de chorar. Mas não porque ele está se sentindo bem com isso, é porque ele acaba entendendo que não adianta ele chorar, ele não vai receber o que ele está precisando naquele momento, que é o acolhimento. Então pensem nisso, leiam sobre uma educação neurocompatível, disciplina positiva, vamos respeitar o fisiológico, vejam os animais como eles agem. Então o bebê ele se sente muito mais protegido, ele volta muito mais fácil a dormir e ele sente menos dor estando próximo da mãe, sentindo o cheiro da mãe. Como cama compartilhada é possível e é muito mais natural e fisiológico, pode te ajudar muito nessa questão das madrugadas aí não dormidas. O bebê ele se sente, como eu falei aqui, né, ele mais acolhido, mais protegido, então ele pode voltar a dormir mais fácil. Mas é muito, muito, muito importante que você perceba os sinais de dor, de desconforto da reação alérgica. Então, se esse for o caso, como no meu filho no início era, e que tanto que quando eu consegui efetivamente fazer o tratamento correto dele, ele começou a dormir mais vezes, então que você procure ajuda se você não está conseguindo sozinha, que você tenha um acompanhamento especializado, que você faça a dieta de forma correta, que você tenha todos os outros cuidados acompanhados e feitos de forma correta para que o seu bebê desinflame, para que o seu bebê pare de reagir e pare de ser incomodado com as dores da reação alérgica, para que tanto ele quanto você consigam ter mais noites de sono mais tranquilas. Mas respeite a fisiologia do seu bebê. Alguns bebês acordam mais, outros bebês acordam menos. O meu filho ainda hoje, isso é da fisiologia dele, ele está com 3 anos e meio, totalmente curado das alergias alimentares. Não é toda noite, mas ele ainda tem despertares noturnos. Ele ainda acorda e me chama. Eu ainda vou lá e o acolho. Fácil não é, desgastante é sim, mas é da fisiologia dele e eu não tenho como deixá-lo ali acordar e não ser respondido. É uma das questões, né, como tantas outras aí que a gente passa com a mudança da nossa vida na maternidade. Tem mães que realmente têm bebês que desde muito pequenininhos, eu tenho um na minha família, que a idade muito próxima do meu filho, que com 2 meses ele já dormia a noite inteira.
Ele conseguia, ele tem os despertares, assim como meu filho tem, mas ele, pela fisiologia dele, ele conseguia voltar a dormir a noite inteira. E ele não tinha as dores da alergia alimentar. O meu filho, além da fisiologia dele, ele tem despertares maiores, ele necessitar da presença de alguém para voltar a dormir, basicamente minha, da mãe, que tem hora que também a presença do pai não ajuda a voltar a dormir. Ele ainda tinha nos primeiros meses, sim, ele despertava muito mais ou ele não conseguia dormir, porque ele estava inflamado da alergia, né, da alergia à proteína do leite de vaca, da soja ali no início, e ele tinha muita dor, muito desconforto. Ele era um bebê muito mais irritado, com um choro muito mais estridente, era difícil de acalentar, era difícil de acalmar, e houveram momentos aí que ele chorou mais de 3 horas seguidas. Então isso não é normal do bebê, né? Esse choro estridente, esse choro que não acalenta, esse choro que passa ali de 2 horas chorando direto. Então, se o seu bebê tem alergia alimentar, ele ainda está em reação alérgica, muito provavelmente. Então, procurem ajuda, procurem um tratamento correto. Eu sei que sozinha é muita coisa. Né? Vejam aqui os meus vídeos, eu estou sempre compartilhando com vocês e estou aqui à disposição agora para responder algumas dúvidas gerais aí sobre alergia alimentar. Então, o recado, fazendo uma conclusão da aula de hoje. Respeitem a fisiologia do seu filho, nem todo despertar é por causa de dor, saibam perceber essa diferença dos choros, do movimento corporal do bebê, se realmente é de dor ou não. Se é um despertar por uma imaturidade também do sistema neurológico do bebê com esses ciclos, respeitem isso. Deem calor, deem aconchego, deem proximidade, é isso que o bebê precisa para se sentir seguro e crescer uma criança segura. Quanto mais segurança ele sente, mais a criança vai se desenvolver como uma criança maior segura, como um adolescente mais seguro, como um adulto mais seguro, muito contrário ao que tudo que a sociedade hoje em dia fala. A criança tem que ser independente, o bebê tem que ser independente, não. O bebê tem que ser acolhido, o bebê tem que ser respeitado, o bebê ele tem que se sentir realmente seguro nesses primeiros anos de vida, para que depois, quando aí sim estiver na hora dele ficar independente, porque ele teve tanta segurança nos primeiros anos de vida, que depois ele vai se tornar um adolescente, um adulto muito mais seguro, muito mais independente. Isso acontece de forma natural. Então respeitem a fisiologia do bebê e caso ele esteja com dor e vocês não estejam conseguindo fazer o tratamento da forma correta, procurem ajuda profissional especializada. Faz toda a diferença com certeza. Então vamos lá, vou responder umas perguntinhas aqui hoje. Aliciane, bebê de 3 meses, dorme à noite cedo, mas as madrugadas fica se mexendo muito e acorda chorando e ela amamenta e ele dorme. Seriam dores que o acordam e ainda tem sangue nas fezes. Então, muito provavelmente sim, Leciane. Não digo que todas as vezes, né, ele está acordando só por dor, mas se ele ainda está ali com o intestino ferido, que está saindo sangue, aquilo gera dor, é uma ferida interna ali no intestino, com certeza ele ainda está com desconforto, então precisa entender melhor aí a questão do tratamento, o isolamento correto da proteína, ver se por acaso ele está reagindo a alguma outra proteína alimentar, porque se o bebê tem o sangue, né, que é um sintoma muito característico aí das alergias alimentares, é o intestino ferido e essas feridas, com certeza, né, a gente sabe, qualquer ferida em nós aí, ela gera desconforto, ela gera dor, imagina no intestino muito fragilizado, muito sensível, o tempo inteiro passando fezes ali, é uma ferida aberta, com fezes passando, dá dor, dá desconforto, então pode ser sim. Agora, perceba esses sinais que eu contei aqui, né? O contorcer, ele se contorce, ele se debate, com a sua simples presença ele já se acalma e volta a dormir, então isso tem que perceber. Então, como esse também é sintoma gastrointestinal, perceba a barriguinha. Tem muitos gases, a barriga está com som de tambor, isso também é um outro sintoma aí que tem que perceber para ver se é reação ou não. Ele tem refluxo associado ou não, né? Se tiver, o refluxo ele está mais proeminente naquele momento, ele está mais atacado, o bebê joga o corpo para trás, vai com a mãozinha no local, né? Isso também é muito
o bebê maiorzinho, ele já vai com a mão no local que está incomodado. Então percebam esses pequenos sinais do bebê. Gente, eu esqueci de falar aqui também, que é muito importante, né? Lógico, acalente o seu bebê quando ele acorda e ele chama por você, mas é muito importante também, para melhorar o sono dos bebês, ter rotina. O bebê, ele gosta de rotina, ele gosta dessa previsibilidade. Então, nos momentos tanto de dia das sonecas quanto da noite, faça sempre o mesmo padrão de atitudes. Se é, por exemplo, uma música, né, o ruído branco também pode ajudar nessa associação para saber que é hora do sono, um banho morno, um local da casa que você sempre leva o bebê, o quartinho dele, ou o cantinho ali perto da sua cama, que ele associa ao dormir, mantenha a mesma rotina. Rotina é muito bom para o bebê. Rotina acalma o bebê, rotina dá segurança para o bebê. Então também não deixem de ter rotina do sono. Local calmo, né? Se são as sonecas da parte do dia, não precisa escurecer demais o local, mas que a casa esteja mais calma, não é totalmente sem barulho, porque o bebê tem capacidade de dormir mesmo com alguns poucos barulhos. Mas tem uma rotina, ou troque a roupinha, ou faça uma massagem, ou coloque uma música calma, ou um ruído branco. Só julgar aí, para quem não sabe o que é ruído branco, gente, é um ruído que principalmente funciona muito para os bebês bem novinhos, que lembra ali o barulho do útero. Então joguem aí no Google, tem vários aplicativos também que tem esses ruídos que acalmam o bebê. Então mantenham essa rotina, tá? Rotina é muito bom para acalmar o bebê, ajuda muito. Mas de nada vai adiantar se ele tiver com dor, se ele estiver irritado pela reação. A Williane, boa tarde, Ju. Depois de quantos dias o intestino fica limpo após comer algo que tem alergia? Que tem alergia? Que dê alergia, né? Exemplo, banana. É necessário o uso de antialérgicos para acelerar isso? Williane, medicação, aí é realmente quem pode dizer, quem pode falar é só o médico, tá? Como nutricionista, não tenho realmente competência, não estudei para isso. Agora, o intestino, o que acontece? Por mais que o alimento tenha saído ali, reação intestinal geralmente é reação não mediada. Então, por mais que o alimento já tenha ali sido mastigado, digerido e às vezes até saído pelas fezes completamente, aquele disparo, aquela resposta ali, aquele contato que as células de defesa tiveram com aquela proteína, causa uma reação alérgica que pode permanecer por vários dias. Então, não basta, às vezes, o alimento só sair do organismo. As células de defesa já foram sensibilizadas, o sistema de defesa, o exército já foi avisado que tinha inimigos. Então, aqueles soldados ali, que são as células IgE não mediadas, né, envolvidas no mecanismo IgE não mediado, citocinas, alguns linfócitos e outras células de defesa, elas ficam ali um pouco de prontidão. Elas ficam em pé ali, fazendo aquela prontidão ali e causando a reação alérgica. Então, geralmente no intestino, vai depender da proteína, pode ou não depender da quantidade, vai depender muito mais do grau de sensibilidade ali de cada bebê. Geralmente 15 dias a 20 dias, se a lesão foi muito grande, se a resposta ali das células de defesa, a resposta alérgica foi muito grande, podendo demorar até mais de 30 dias para o intestino cicatrizar totalmente. Então, é isso, não basta a proteína sair ali do trato gastrointestinal. As células de defesa também levam um tempo para saírem daquele local, para pararem de produzir reações alérgicas que machucam efetivamente o intestino, né? Porque o exército, os soldados chegam ali e começam a combater aquela proteína, só que naquele combate, né, o que eu falo na guerra, morre dos dois lados. Então, eles tentam evitar a entrada da proteína do alimento no corpinho da criança, mas também acaba machucando muito as células ali ao redor, são as células intestinais, no caso de sintomas gastrointestinais, e esse machucado nas células intestinais pode demorar até 30 dias ou até um pouco mais, dependendo do grau da lesão, para cicatrizar totalmente, para desinflamar totalmente, para sarar totalmente. É a mesma pergunta aqui da Liciane. Gente,
em torno, é média, né? Como eu falei, é o tempo de cura ali para melhorar aquela inflamação causada pela proteína. Vai depender do grau de sensibilidade da criança, pode depender da quantidade de proteína que entrou e da resposta que o sistema imunológico deu àquela quantidade de proteína. Mas geralmente 15 dias ali a gente já vê uma boa melhora nos sintomas, lembrando que o intestino pode demorar até mais de 30 dias para cicatrizar totalmente, para parar de sair o famoso sangue nas fezes. A Kelly está com a bebê dela internada e a pediatra junto com a gastro acabaram de suspender o aleitamento e introduziram a fórmula. Estou arrasada, sei que não é a melhor opção, ela não ganha peso. Kelly, aqui realmente assim, né, essa questão do não ganhar peso, gente, tá muito atrelado à inflamação do intestino, muito atrelado. Então, Kelly, realmente você teria que ser bem orientada na dieta, no tratamento, tem alguns suplementos, algumas coisas que a gente pode usar para ajudar, para acelerar esse processo de desinflamação, mas né, eu consigo fazer isso muito bem nas crianças que eu consigo acompanhar dentro do meu programa, para que a gente ao máximo consiga manter o aleitamento materno. O problema não é o seu leite, muito pelo contrário, o leite materno vai ajudar o seu bebê a curar, vai acalentar mais o seu bebê, né? Vai protegê-lo de tantas outras doenças, vai fazer o desenvolvimento de todos os sistemas dele, motor, neurológico. O leite materno é tudo de bom. O que tem que ser feito aí é o tratamento correto, é a dieta correta, você tem que ser bem orientada e bem revisto o seu dia a dia aí para entender o que estava acontecendo, por que ainda o bebê estava inflamado, a partir de onde que estava vindo essa proteína que estava entrando no seu corpo, proteína do leite de vaca, que estava entrando no seu corpo, chegando na sua bebê, causando essa inflamação intestinal. Né, eu queria ter a possibilidade aí que você fizesse o meu programa VIP para que a gente conseguisse conversar. Mas que pena, né? Mas é isso, não tem mistério. É o tratamento correto, é a dieta correta, são os cuidados do dia a dia para evitar ao máximo que a proteína entre e inflame o lugar. Se o intestino, o primeiro intestino, que é o intestino delgado, está inflamado, ali vai ter problema de ganho de peso no bebê. Ou se o bebê tem muita diarreia, causado também pela alergia, também o bebê pode ter problema de ganho de peso. É todo bebê com sintoma gastrointestinal que tem problema do ganho de peso? Não, porque vai depender aonde está localizada essa inflamação ali da alergia. Se é no primeiro intestino, que é o intestino que é responsável por produzir enzimas, digerir os nutrientes e absorver esses nutrientes, o bebê tem baixo ganho de peso, que foi o caso do meu filho. Se é no segundo intestino, o intestino grosso, ele não é o responsável por digerir nem absorver os nutrientes. O intestino grosso é responsável pela reabsorção de água e sais minerais do bolo fecal. Então é um bebê que tem sintoma gastrointestinal, tem mais gases, tem cólica, tem dor, muco e sangue nas fezes, mas não tem problema de ganho de peso, porque vai depender aonde está localizada essa inflamação. Então isso também tem diferença. Então aquela frase assim, mas o bebê está muito bem, o ganho de peso está muito bom, é impossível ele ser a PLV, fala, infelizmente, de pessoas que desconhecem completamente o processo de alergia alimentar e o processo trato gastrointestinal, desconhecem a função de cada intestino e não entendem que a inflamação ela pode acontecer em diversos locais ali do trato gastrointestinal. A Ana falando aqui, deixa eu ver, tá. Olá Ju, retirei da minha dieta leite, soja, trigo e ovos, ela não estava se recuperando rapidamente, a médica mandou dar fórmula. Mais clássico erro do tratamento, né? Mas quero muito amamentar. Causa mazelas ela ter sangue nas fezes? Ana, se for um sangue por muito tempo e uma quantidade grande, ela pode vir a ter anemia, né? Que é grave para um bebê. Então, o ideal aí é que você seja acompanhada, tenha as corretas dicas para fazer o tratamento correto para que você mantenha seu aleitamento materno, né? Você quer, você pode, então é só fazer a dieta correta, ter o correto aconselhamento para que você consiga manter o seu aleitamento e desinflamar o bebê.
Não é a fórmula que vai fazer isso tudo ficar bem, principalmente se for uma fórmula mal orientada. Pode até piorar o quadro. Então, o que tem que ser feito é para você continuar amamentando, que o seu leite vai ajudar o seu bebê a curar, é que você seja bem orientada quanto os cuidados do dia a dia e a sua dieta. A Luana. Oi, doutora, eu te falei esses dias sobre a reação que a minha neném teve com a vacina H1N1. Fizemos a restrição de ovo, pensando ser alérgica ao mesmo. Quando te perguntei, você me disse que acha pouco provável. Pouco provável, Luana, desculpa, porque a vacina H1N1, ela tem muito pouca proteína do ovo. A grande maioria dos bebês não reage, mesmo as crianças que são IgE mediadas para ovo e fazem reação ao ovo, mesmo essas crianças, a maioria não reage a H1N1. Então, pouco provável. Não quer dizer que seja impossível, tá? Em alergia, é o que eu sempre digo aqui, em alergia, nunca diga nunca e nunca diga sempre. Então, pouco provável. Mas, se você já optou por fazer a dieta, faça, mas depois faça o TPO, teste de provocação oral. Na medida que ela esteja bem, reintroduza a proteína para ver se realmente ela estava reagindo à proteína do ovo. Pouco provável, mas não impossível. E passe por um alergista, né? Peça a ele para fazer alguns exames aí, podem te auxiliar nessa questão. Natália, somente muitos gases pode ser reação? Pode ser sim, Natália. Muitos gases, não é aquele nível de gases, porque todo mundo tem gases, né? Que o bebê tem, ele pode até fazer uma forcinha ali, porque o intestino ainda é muito imaturo para conseguir soltar, mas ele consegue soltar aqueles gases de uma forma normal. Se a bebê tem uma produção de gases excessiva, que a barriga fica dura, que dá dor, desconforto, o bebê fica muito irritado e até chora muito forte por conta daquela produção excessiva de gases, isso nos mostra muito o intestino que não está bem. Então pode ser um desequilíbrio da flora, pode ser uma reação inflamatória que está acontecendo ali em decorrência da alergia à proteína do leite de vaca, sim, né? Se essa quantidade de gases for excessiva. Nem toda criança PLV, gente, vai apresentar sangue nas fezes. O sangue nas fezes é muito indicativo, é um sinal muito claro, né? E principalmente em crianças, quando há sangue nas fezes, é muito possível que seja alergia à proteína do leite de vaca ou alguma outra alergia alimentar. Mas tem criança que tem alergia, mas o nível de sensibilidade dela é menor e o tipo de reação que as células de defesa fazem ali não chegam a machucar o intestino a um grau que dê sangue, né? Que sangre ali o intestino e esse sangue saia junto com as fezes. Então fica aquela inflamação ali, está dando dor, está dando desconforto, está gerando uma produção excessiva de gases. Isso pode acontecer sim. A Tati. Boa tarde, Ju. Meu bebê hoje tem 9 meses e meio, ainda acorda durante a noite. Tem dias que desperta de 3 a 4 vezes. Já está estabilizado, sem dores e sem reação da alergia. Tati, isso pode acontecer, né? Como eu falei aqui com meu filho, a gente, infelizmente, não é todo despertar que é da alergia. Antes fosse, né? Porque hoje eu tenho facilidade em estabilizar os bebês que eu acompanho. Então, tem bebê que está super estabilizado, a gente avalia os sinais, os sintomas da alergia, o bebê está estabilizado e continua despertando à noite. Isso é fisiológico, isso é do bebê. É um tipo de bebê, é um tipo de criança que desperta e sozinha ainda ela não consegue voltar a dormir. Então precisa ali do aconchego, da presença da mãe, às vezes se alimentar, né? É uma forma até mais fácil ali muitas vezes do bebê voltar a dormir. Então é dele, Tati. Na medida que ele vai crescendo, eu achei também que esse dia aqui nunca ia chegar, meu filho só dormiu uma noite inteira, mesmo já curado da alergia alimentar, depois de 2 anos de idade. Então era dele, né? Até para dar essa esperança para vocês. Ele estabilizado, com certeza ele começou a dormir muito mais horas seguidas, mas ele ainda assim despertava à noite, isso era da fisiologia dele. Ele era um bebê, ele é uma criança que quando ele desperta, ele precisa da minha presença para conseguir dormir, ele precisa se sentir protegido
para conseguir ficar tranquilo para voltar a dormir. Isso acontece, né? Então, muito aí provavelmente é da fisiologia mesmo do seu bebê. A Aliciane falando aqui que ele não tem refluxo, que é só ela pegar que ele dorme. Que ela tem a rotina, né, de conseguir isso à noite, ela dá o banho antes das 6, e agora durante o dia não conseguir ter rotina de sono. Então é importante, Aliciane, que você tenha rotina de sono mesmo nos cochilos do dia, né, que ele consiga associar alguma coisa aí que você faz, que ele comece a associar aquilo para ser uma hora de descanso e uma hora de dormir. Gente, no início eu tinha essa ideia, e depois estudando mais sobre o sono, porque eu também estudei sobre o sono do bebê, né, naquele desespero, meu filho acorda várias vezes, não dorme, e aí eu estava ficando um bagaço junto, eu achava que se ele ficasse de dia mais tempo sem dormir, ele dormiria mais tempo à noite. E é muito pelo contrário. O não dormir, né, principalmente no bebê muito novinho, de poucos meses, o não dormir de manhã gera hormônios do estresse nele, e vai fazer inclusive com que ele durma pior à noite, com que ele demore mais a dormir nos outros horários. Então, se o seu bebê apresenta os sinais de sono, comece a entender, observar bem aí, o bebê dá sinais que ele está com sono, ou então já faça a rotina para acalmar o local, colocar no local de sono, para que ele entenda que aquilo é uma rotina do sono, para que ele consiga dormir mais fácil. Um bebê que dorme mais vezes ao longo do dia é um bebê que dorme melhor à noite. Ele não produz tanto esses hormônios do estresse e ele vai conseguir dormir melhor à noite. Então isso também é uma boa dica. Faça a rotina do sono, né? Quanto mais novinho, maior a necessidade do bebê tirar mais cochilos ao longo do dia. Faça a rotina com ele do sono mais vezes ao longo do dia. Muito provavelmente ele vai conseguir dormir melhor à noite. Deixa eu ver aqui a Aliciane. Aí a Aliciane falando assim, meu Deus, você fala com muita clareza, um anjo realmente na vida de todos. Obrigada, Aliciane. Mas não sou anjo não, gente, sou mãe assim como vocês, mãe de alérgico já tolerante, mas mãe de alérgico que sofreu muito, mas aprendeu muito, e hoje, né, realmente me dá muita alegria poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, ou do muito que eu continuo aprendendo com vocês. A cada dia isso me estimula a aprender cada vez mais. A Renata está aqui, a Renata participa do meu programa online. Ela está falando aqui, a Renata acabou de entrar. Ju, minha filha tem 6 meses e reagia com sangue nas fezes. Teve um furo, né, não intencional na dieta, e ela reagiu com distensão abdominal, muitos gases, e parece estar com dor. Se ela pode tomar probióticos. Então, peraí, só com distensão sem sangue, né, Rê? Pode sim, tá? Pode tomar o probiótico sim, vai ajudar, inclusive se ela tiver tido um desequilíbrio aí da flora intestinal, pode ajudar nesse momento. Comece com uma quantidade menor, como eu sempre falo, vá vendo como é que vai ser a adequação dela aí pela primeira semana, depois pode ir com a dose completa. Aí a Renata falando aqui que ela já está estabilizada há 2 meses, graças a Deus e a você. Ai, que bom, Rê. Depois desse furo, ela não está conseguindo dormir, chora muito. Então, ela está com dor aí, Rê. Use aí aqueles outros 2 suplementos que eu indico. Se eu não tiver te passado, né, me contacta lá que eu te passo. Eles vão ajudar a esse desinflamar mais rápido. E muito carinho, muito colo de mãe, muita paciência. Os furos acontecem, gente, esses contatos, às vezes até funciona como um teste de provocação oral não intencional, a gente consegue perceber ali se a criança ainda está reativa ou não. Na medida que tem essa inflamação intestinal, causou essa maior produção de gases, esse desconforto, tem algumas coisas que a gente pode fazer aí com alguns suplementos que eu sempre passo para as meninas, mas tem um tempo também para esse intestino desinflamar, né? A gente precisa ter um pouquinho de paciência, vai passar, e isso acontece com todo mundo, tá? Não se culpe, fique bem, fique tranquila, é o que eu sempre falo, valeu como um teste. Ela poderia ter tido esse contato e não reagido, que mostraria pra gente que ela tá evoluindo bem no tratamento e que até a gente poderia liberar algumas coisas aí na dieta. Mas reagiu, tá tudo bem, isso não vai atrasar o processo de tolerância, isso não vai atrasar o processo de cura. Então fiquem tranquilas também quanto a isso, tá? É uma segurança que eu quero passar para vocês.
É lógico que uma criança que o tempo inteiro está ali em contato com a proteína, não está fazendo o tratamento da forma correta, esses sintomas podem causar algumas outras deficiências nutricionais e alguns outros problemas de saúde. Mas os estudos mostram que isso também não atrasa a cura, tá? Então, se forem esses contatos esporádicos, então o intestino estava ali bem, estava desinflamado, teve um contato, inflamou um pouquinho, ativou um pouquinho ali o sistema de defesa, isso não vai fazer com que a cura atrase, tá bom? Fiquem tranquilas quanto a isso. Mas sempre, obviamente, né, melhor fazer o tratamento ali bem certinho para que a criança desinflame, para que tenha aquele isolamento naquele momento que é necessário da proteína, para que o sistema imunológico consiga amadurecer e pare de reagir com a proteína e para que criança, bebê, mãe e família tenham qualidade de vida e consigam sim lembrar desses primeiros meses ou anos da vida dos seus filhos como anos bons de felicidade, de descobertas, de evoluções aí do dia a dia, né? Porque é isso que é importante, que não se lembrem só da dor, das noites em claro, da tristeza, do desespero, da falta de acolhimento e da falta de respeito. É por isso que é tão importante fazer o tratamento da alergia alimentar de forma correta, sim, ter um bom acompanhamento, fazer as evoluções que têm que ser feitas no tratamento para que a criança tenha um caminho seguro até que a cura chegue, um caminho bem direcionado até a tolerância. Isso é muito importante. Meninas, acho que eu consegui responder aqui a maior parte das dúvidas. Renata, então me contacta lá para a gente conversar mais sobre essa questão aqui, tá? Vou te auxiliar, porque prescrição, gente, aí é individualizada, eu só posso fazer realmente para os pacientes que eu acompanho, aí eu vou conversar mais com a mãe, entender melhor, tem o peso, idade do bebê, se naquele momento precisa ou não, não é todo mundo que precisa, mas esse aconselhamento eu consigo fazer lá para as mamães que estão no meu programa. Gente, muito obrigada mais uma vez. Segunda-feira tem mais uma live às 16 horas com mais perguntas e respostas para você. Estou sempre aqui à disposição, tentando ao máximo ajudar a todas aí. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro na segunda-feira às 16 horas.